Olá, bem-vindos ao Fim do Esforço. Eu sou a Maria e aqui eu falo sobre o treino da mente, percepção e o reconhecimento de que não estamos separados da fonte. Bom, um recente debate está movimentando as redes por aí e o discurso do ator Juliano Casarré voltou a circular. Calma que esse podcast não é sobre manchetes e sobre polêmicas, embora seja feito por uma jornalista. Eu lembro como se fosse ontem, as aulas que eu tinha na faculdade sobre sensacionalismo. Eu estava pronta para sair de lá e fazer diferente. Mas o que eu vejo hoje, sobretudo na era da internet, é que quase tudo é sensacionalismo. Desde usar a tragédia anunciada para um simples incidente, a problemática de discurso tal, para falas de pessoas por aí. No geral, eu particularmente acho isso tudo muito raso, mas eu entendo o tom apelativo para ser lido, ouvido, clicado. Mas o papo aqui não é esse, perdoem aí o devaneio. Como eu dizia, por conta de um debate sobre educação e o papel dos homens nos tempos atuais, voltou a circular falas do Juliano Casarré sobre espiritualidade, sociedade, família e sobre essa ideia de aceitar o mundo como ele é, ao invés de viver em revolta constante contra ele. E esse último aqui em específico, fui eu que fiquei curiosa sobre o que de fato esse homem anda falando e fui caçar. E assim, muito esporadicamente, a cada 6 meses, alguma polêmica do mundo me chama, então eu vou ver o que tem ali pra mim. E ouvindo o ator, eu vi que ao mesmo tempo que tem uma certa confusão metafísica naquele discurso, tem também uma intuição espiritual tentando emergir ali. Porque tem um quê de sabedoria? Perceber que viver em guerra psicológica constante com o mundo adoece a gente. Tem ali algo real quando ele aponta para essa obsessão contemporânea com conflito, indignação e oposição contínua, que são justamente as manchetes e o sensacionalismo que eu falo no início. A mente ela pode realmente ficar aprisionada numa relação de revolta permanente com a realidade. Tanto que muitas tradições filosóficas tocam de formas diferentes nessa percepção de que a experiência humana não é determinada só pelo mundo externo, mas principalmente pela forma como a mente se relaciona com ele. O estoicismo, que fala sobre a diferença entre os acontecimentos e a interpretação que fazemos deles. O budismo, que aponta para esse apego mental e identificação com fontes centrais de sofrimento. A própria psicologia, que fala de projeção, percepção e condicionamento. E a neurociência, que mostra uma coisa que a gente acaba não dando tanta importância, que o cérebro não percebe a realidade de forma neutra. Ele interpreta, seleciona, prevê, organiza as experiências a partir de filtros construídos ao longo da vida. E um curso Milagres leva isso para um lugar ainda mais radical, mais profundo, que não é o mundo em si que aprisiona, é a mente separada percebendo através do medo. E aqui essas filosofias e o discurso do Casarré se encontram. Não incentivando a indignação como identidade, não incentivando o apego ao conflito, não incentivando construir o eu através da oposição ao mundo. Mas aí aparece uma diferença central e profunda, porque no discurso cristão existe frequentemente a ideia de que o mundo é assim porque Deus quis assim. Um mundo caído, difícil, violento, imperfeito. E a nossa missão seria suportar isso com fé enquanto caminhamos em direção ao céu. Só que em um curso em Milagres, inclusive utilizando de termos cristãos, isso muda completamente. Deus não criou o medo, Deus não criou o sofrimento, Deus não criou separação. Então, o problema não seria como aceitar o mundo que Deus criou, mas perceber que o mundo percebido através do medo nasce justamente da consciência de separação. E isso muda tudo, porque uma coisa é a paz, outra coisa é resignação espiritual. Uma coisa é não alimentar a guerra psicológica, outra é transformar sofrimento em vontade divina. E eu sempre gosto de abrir um parênteses aqui quando a gente está falando de pautas humanas, porque existe uma diferença entre aceitação profunda e normalização da dor. Porque eu acho também que só falar, o mundo é assim, ainda é muito raso. Eu não quero me anestesiar espiritualmente diante de dores muito concretas. Quando a gente fala de questões relacionadas ao feminino, os números existem, a violência existe, a sobrecarga materna, o apagamento emocional das mulheres existe. Assim como também existe o adoecimento emocional masculino, o isolamento afetivo dos homens, a dificuldade de vulnerabilidade, a pressão de desempenho e etc. Então, quando a gente começa a falar sobre masculino e feminino, eu sinto que a gente precisa sair logo desse lugar simplista de um lado contra o outro. Porque ambos os lados estão profundamente feridos por uma mesma lógica de separação.
Bom, mas esse exercício de ver além da polêmica, dos discursos e do que me dizem para pensar, isso é algo que eu tenho sentido cada vez mais forte. Que toda tentativa humana de falar da verdade, inevitavelmente, passa pelos filtros da mente. História, traumas, condicionamentos, religião, cultura, personalidade, necessidades emocionais, medos, desejos, tudo passa por filtros, que eu resumiria em crenças. E isso é quando a gente fala sobre tudo, inclusive um curso em milagres, não dualidade, despertar espiritual. Porque enquanto ainda nos percebemos como indivíduos separados, a comunicação inevitavelmente ganha cor pessoal. E talvez seja por isso que existem tantas interpretações tão diferentes de uma mesma coisa, de uma mesma verdade. Algumas pessoas leem o curso e se tornam mais amorosas, outras ficam intelectualmente arrogantes, outras usam a espiritualidade para se abrir, outras usam para fugir da dor humana, algumas encontram a paz, outras transformam tudo numa obsessão mental por compreender a realidade. Isso acontece porque a mente consegue transformar até a busca pela verdade em identidade. E por experiência própria de quem provoca muito sofrimento a si mesmo com isso. Isso é muito chato. O ego ama ter razão, mesmo espiritualmente. Ele adora dizer: eu entendi, eu despertei, eu vejo a verdade. Os outros ainda estão presos, não estão prontos. Eu acho que é por isso que tanta gente entra em sofrimento justamente no caminho espiritual. Porque a gente começa buscando a paz e termina buscando certeza. Mas a certeza mental, ela não traz paz. Ela justamente oculta essa paz. Essa tentativa interminável de organizar intelectualmente o mistério da existência, enquanto a mente tenta desesperadamente fechar respostas, o coração vai ficando para trás. E esse é o ponto mais doloroso do esquecimento do ser, com S maiúsculo. Começar a procurar fora aquilo que só pode ser reconhecido no silêncio, na quietude. E um curso em milagres e tantas outras filosofias apontam muito para isso. Quando dizem que o conhecimento não é aprendido, ele é lembrado. O ser não precisa ser construído, ele não precisa ser defendido, não precisa vencer debates, não precisa convencer ninguém. O ser apenas é. E é só isso também que ele quer, ser. Esses dias, uma das recentes lições de um curso Milagres aponta justamente para isso, que conhecer o ser é a salvação do mundo. Porque um mundo percebido sem lembrança do ser, inevitavelmente é percebido através do medo. E uma mente tomada pelo medo cria separação em tudo, até na espiritualidade. E aí é como se abrisse mais uma abinha na nossa mente com mais histórias e mais personagens. E a gente começa a ver cristãos contra não dualistas, espiritualistas contra religiosos, ateus contra não ateus, despertos contra adormecidos, direita contra esquerda, ciência contra espiritualidade. E tudo isso são variações da mesma estrutura, a mente tentando encontrar segurança através da separação. Mas isso não significa que discernimento não exista. Existe. Nem todas as ideias produzem os mesmos efeitos, nem todas as interpretações aliviam o sofrimento, nem toda espiritualidade é saudável. E existe uma diferença muito importante entre discernimento e necessidade psicológica de ter certeza. Discernimento traz clareza e a necessidade de ter certeza traz contração. Bom, vamos respirar aqui comigo. Ideias não deixam sua fonte. Esse é um princípio central de um curso em milagres. Significa que, como extensões da mente de Deus, a gente nunca esteve separado dele. Nossa verdadeira identidade permanece unida ao Criador, sem nunca ter criado um ser separado ou um mundo real. Ao mesmo tempo que uma ideia nascida do medo carrega medo. E o medo acontece justamente porque a gente se esqueceu do ser. Então a gente tenta encontrar segurança nas ideias, nas teorias, nas interpretações certas, seja lá sobre o que for. E o que facilmente passa despercebido é que se a mente tem o poder para fabricar um mundo inteiro baseado em medo, culpa, conflito, separação, punição, pecado, ela tem, quando corrigida, um poder igualmente imenso de revelar a paz. Então, enquanto que na percepção equivocada só tem insanidade, sofrimento, violência, existe uma potência igualmente profunda na percepção corrigida, que só espera uma simples disponibilidade para revelar algo completamente diferente. Presença, honestidade, amor, paz, unidade. E é para isso que a não-dualidade aponta. A separação nunca foi a verdade final. E nenhuma teoria substitui a experiência direta da paz. Porque é exatamente aí que o céu começa a ser lembrado. Obrigada por escutar até aqui, um beijo e até o próximo episódio.